Tipo de visto que você não precisa ter qualificações, você é que é interessante para o visto, entendeu a diferença? Você vai conseguir. Não, você é super qualificado, nossa, como você é qualificado, meu Deus, que qualificação ótima. É assim que fazem. Por quê? E aí? Bora dolarizar tudo, gente. Vocês sabem que a gente está agora com uma série aí a respeito dos vistos, que não adianta você dolarizar o seu patrimônio e continuar morando aí no Brasil. Todo mundo quer ir viver o sonho americano. E não é nem a questão de sonho, às vezes eu digo que é fugir do pesadelo que está se tornando, infelizmente, aí o nosso país, com muita corrupção, muita roubalheira, e nem vamos entrar nessas questões aí políticas aqui, que não é essa a nossa finalidade. Bom, no vídeo de hoje eu fiquei de falar para vocês, conforme falei no vídeo passado, dos vistos EB2, do EB2 New e também do chamado Gold Card. O Gold Card é um cartão novo, é um visto novo, é um Green Card praticamente, é a compra do Green Card. Como a gente viu aí no vídeo passado, que a gente falou do EB5, né, que era um visto de investidor, a gente precisava aí $800 mil, se fosse para investimento em área rural, e 1.150, 1 milhão, eu sempre falo mil, né? 1.150 mil dólares se é área urbana, que é algo baseado em gerar empregos e por aí vai. O Gold Card, por sua vez, vamos dizer assim, um visto novo instituído pelo presidente Trump. O que esse é? Mais ou menos um visto de investidor. É um visto que custa coisa de 5 milhões, né, com 5 milhões de dólares, né, arredondando isso aí vai dar em torno aí de 30 milhões de reais. Aí você vai dizer, não, mas isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro para você e para mim. Mas tem para muita gente aí que não é muito dinheiro não, tá, gente? É um visto também de investimento para empresários, principalmente, empreendedores, né, que vão aportar esse valor lá nos Estados Unidos e com isso, claro, o que eles vão fazer? Gerar emprego, porque ninguém trabalha em empresa grande, numa empresa que você vai botar 5 milhões sozinho. Então, naturalmente, vai gerar emprego, vai gerar divisas nos Estados Unidos e, muitas vezes, as pessoas fugindo daqui. Então, é um tipo de visto que você não precisa ter qualificações, nada extraordinário, você tem que ter, basicamente, um plano de negócios bom e querer implementar algo legal lá, algo que vai fazer girar a economia. Então eu vou montar um restaurante. Não, isso aí, gente, isso aí é coisa que tem demais, não é interessante para os Estados Unidos. Vejam que esse visto, como os outros que a gente vai falar, é interesse dos Estados Unidos. É claro que é interesse dos Estados Unidos, como deveria ser interesse de qualquer país, que os empreendedores gerassem empregos. Não no Brasil, parece, né, gente? Mas, de novo, não vamos entrar nesse mérito. Então esse é o chamado Gold Card. Agora vamos falar do visto EB2 e depois do EB2 New. O que vem a ser o EB? Já diz Employer Basement, ou seja, baseado em trabalho, baseado em empregados, baseados em empregos, por isso chama EB. Aí a gente tem o EB2 e o EB2 New, esses dois baseados em emprego. Então, para esses, vocês têm que cumprir uma série de critérios. Vou falar primeiro do EB2, que é o mais comum, tá? Esse você tem que ter um grau avançado, doutorado, mestrado, qualquer coisa do tipo, e você tem que ter fundamentalmente uma proposta de emprego. Para que esse tipo de visto serve para os Estados Unidos? E aí já faço uma ressalva aqui. Os vistos para Estados Unidos são vistos para interesse dos Estados Unidos. Tem muita gente que confunde as coisas.
Ah, não, eu quero ver qual é o visto que é interessante para mim. Não, gente, não é o visto que é interessante para você. Você é que é interessante para o visto. Entendeu a diferença? Você é que tem que ser interessante para os Estados Unidos e não os Estados Unidos ser interessante para você. Isso é a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Se você conseguir entender isso, a sua chance de conseguir migrar para os Estados Unidos é muito mais alta. Não é então os Estados Unidos ser interessante para você, mas você ser interessante para os Estados Unidos. Tá ok? Dito isso, então o EB2, você tem que ter uma proposta de emprego e com isso se diz que você tem que ter então um sponsor. O que vem a ser esse sponsor? O sponsor é que vai assinar por você, é como se fosse um fiador. Olha, eu preciso desse empregado. Por quê? Porque não tem outro qualificado, tão qualificado quanto ele. Então, é mais ou menos algo, olha, tem que ser esse cara. Não tem outro jeito, eu preciso desse cara aqui na minha empresa, por N motivos. Normalmente você tem que ter grau avançado. Mas, só um adendo, tá, gente? O que acontece? Existem muitas profissões que está faltando mão de obra qualificada. Acreditem, muitas. Principalmente até mesmo em obra. Até mesmo em obra. A qualificação, por exemplo, de engenheiro elétrico. Qualificação, por exemplo, de marceneiro. Sei lá, você não precisa um advanced degree. O que acontece? Se os Estados Unidos não consegue o profissional, vou dar outro exemplo para vocês, médico, outro exemplo, enfermeiro, outro exemplo, ortodontista, N exemplos, tá? N exemplos. Fica de fora advogado, tá? Eu sou advogado, tô dizendo isso pra vocês. Mas eu sou advogado especializado, não interessa, tá? Pra lá não interessa. Triste, né? Mas é verdade. Contador também não interessa, tá? Então, tem que estudar se você se encaixa ou não se encaixa, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes tem profissões lá que, olha, tá faltando dentista aqui, tá faltando dentista, não tem jeito, uma clínica lá, você entra em contato, olha, eu preciso de você aqui trabalhando conosco, senão a gente vai ter que fechar as portas e coisa e tal. Então, nesse sentido, tem muita oportunidade. Só que esse visto, quem faz, normalmente, não é nem você, é o empregador. O empregador que vai entrar com o procedimento e muitas vezes arcar com os custos desse visto. Que, aliás, a gente vai falar isso no fim, não são baratos, tá, gente? E agora o EB2 NIW, N-I-W, tá? Não é NIW de novo, é N-I-W, de National Interest Waiver. O que vem a ser? Interesse nacional, tá? Resumindo, é isso. Um funcionário de interesse nacional, uma pessoa de interesse nacional, que também tem que cumprir lá uma série de critérios, ao menos 3 dos vários requisitos. Por exemplo, ter um histórico acadêmico, ter um diploma é um dos requisitos. Você tem que comprovar 10 anos de experiência, é outro requisito. Autorização ou licença válida para aquela sua profissão é outro requisito. Aí você já tem 3. Então você, se já comprovou esses 3, você já tem alguma chance. Evidência de receber remuneração acima da média, outro requisito também que você pode aplicar. Registro na associação profissional, e aí muito cuidado, tá, gente? Tem muita gente que acha assim, eu tenho um registro na associação dos médicos, tá, mas você tem por quê? Porque você se registrou ou você foi convidado? Se você foi convidado por uma associação, pelo seu reconhecimento, muito mais fácil de você conseguir. E reconhecimento pelas realizações e contribuições na sua área também. Vamos dizer que você é um artista que contribuiu lá, ou uma modelo, Gisele Bündchen, coisa e tal. Ela preenche um monte de requisitos aqui, gente. Quais são os requisitos que ela possui? Por exemplo, autorização lá das modelagens, com certeza. Evidência de receber
remuneração excepcional, reconhecimento, né, profissional, coisa e tal. Então você veja, é o tipo de pessoa. Por que os Estados Unidos não vai querer atrair uma pessoa assim? Que vai comprar casa, que vai contratar a faxineira, empregado, isso e aquilo, que vai trazer dinheiro para dentro dos Estados Unidos, gente. Esse é o ponto. Você não vai para lá para arrancar dinheiro dos Estados Unidos. Tem muita gente que faz isso. Normalmente, imigrante ilegal depois reclama. Eu fui preso, fui deportado, não sei o que, só porque eu cometi lá uma infração de trânsito. Mas você serve para quê para os Estados Unidos, hein? Essa é a grande questão. Se não serve para nada, gente, me desculpe, tá? Enfim, tá? E a diferença desse EB-2000 é que ele não precisa de sponsor, tá? Não precisa de sponsor, mas a gente diz que precisa de um plano de negócio. O melhor é você ter um plano de negócio. Eu sou um dentista, ninguém me contratou, mas eu tenho um plano de abrir uma clínica assim assado, vou cobrar tanto por consulta, vou atender preferencialmente classe X, Y, Z. Como eu sou imigrante latino, vou atender mais os latinos, vou cobrar. Você está livrando o Estado de se incomodar com aqueles latinos. Entende que isso já pode ser interessante? E finalmente, né, gente, vamos para as taxas. Você tem várias taxas que tem que pagar. Entre elas, e os custos também, tá? Vamos falar dos custos também? Vamos falar dos custos. Vamos começar pelos custos, tá, gente? E aí, quando a gente fala de custos, a gente pode falar dos advogados de imigração. Aí é uma coisa que a gente vai se bater aqui, vamos se bater junto. Porque o que acontece, gente? A maioria dos vídeos que vocês vão ver aqui no YouTube vai ser de advogado de imigração. Né? De advogado de imigração, de companhia de imigração, de não sei o que, de imigração, de especialista XYZ, prometendo mundos e fundos e que você vai conseguir. Só que não é bem assim. Não é bem assim porque tem que ser feita uma análise, e essa análise que eles normalmente fazem é: não, você vai conseguir. Não, você é super qualificado. Nossa, como você é qualificado. Meu Deus, que qualificação ótima. É assim que fazem. Por quê? Porque daí você vai entrar com o processo. E só para você entrar com o processo, com um advogado, é em torno, gente. É em torno. Os mais baratos que eu achei foram 10 mil. Calma. 10 mil dólares. A gente está falando aí 60 mil reais, fora as taxas, tá? E isso no céu é o limite, tá? No céu é o limite. Normalmente a média aí é entre 25 e 30 mil dólares. A gente está falando aí de 150, 180 mil reais, tá? Fora as taxas. Mas eu posso fazer sozinho? Como é que fica se eu fizer sozinho? Perguntou um amigo meu até. Bom, taxa de apresentação do formulário, I-140. Né? I-140 é o nome do formulário, não acho que é 140 porque não é. 700 dólares. Taxa de registro de residência permanente, chamado formulário I-485. Isso aí é depois, tá, gente? Que foi tudo aprovado, você vai entrar com ele. 1.140 dólares. Taxa de biometria, tirar sua foto, sua digital lá, coisa e tal. 85 dólares. Exame médico, tem que fazer exame médico, de 200 a 500 dólares. Tradução juramentada, normalmente você vai pagar aí de 7 a 10 dólares por página de tradução, mas a média é essa, tá? E tem ainda o chamado processamento premium. O que é isso? Eles botam lá no começo da fila, é muito mais rápido. Se você tem pressa, você paga esse processamento premium. Tem quem entenda que esse processamento premium acaba sendo melhor recebido pelo profissional de imigração, que o cara tá pagando, então eu vou aliviar aqui. Não tem nada a ver, tá, gente? Isso aí é lenda, mas tudo bem, tá? Quem quiser pague, não tem problema nenhum também, tá? Então você vê aí, ó, que só de taxa dá em torno aí de 3 mil a 5 mil
dólares, tá? Não é barato. E aí, vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês dos escritórios de imigração, os profissionais de imigração. Por quê? A grande pergunta que fica é: eu preciso, afinal, de um escritório de imigração para fazer isso para mim? Ou eu posso fazer eu mesmo? 99,9% dos vídeos que você vai achar, como eu já falei aqui no YouTube, vão lhe dizer o seguinte: você precisa de um advogado de imigração, senão você não vai conseguir, vai perder tempo. E eu digo para vocês o seguinte: não precisa, tá? Não precisa. Você pode fazer você mesmo. É difícil? É difícil. É trabalhoso? É trabalhoso. Como é que faz? Tem trocentos vídeos na internet lhe dizendo como fazer. Assim como você tem que entrar também, ler artigos a respeito, entrar no consulado para... Afinal, a gente está falando aqui da sua vida, tá? E aí, de novo, lhe garanto que um profissional de imigração não vai fazer com que você se torne elegível. A verdade é uma só: ou você é elegível ou você não é. Ou você interessa para os Estados Unidos ou você não interessa. É simples assim. Você não vai para os Estados Unidos para resolver a sua vida. De novo, você vai para resolver a vida dos Estados Unidos. Você não vai para o seu conforto, você vai para o conforto dos Estados Unidos. O foco não é você, o foco é Estados Unidos. Tá ok, gente? Entendido isso, no próximo vídeo a gente segue a nossa sequência aí com os vídeos da série F, G, H, e tem um monte, tá? São, se não me engano, 185 tipos de visto. Um serve para você? Você se encaixa em algum? Não. Algum se encaixa em você. Só aí então, gente. Obrigado pela presença de vocês. Se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e manda esse vídeo para aquele teu amigo lá que tá: eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos, de qualquer jeito eu quero ir para os Estados Unidos. Então manda esse vídeo para ele, com certeza vai ser muito útil. Deixa o seu joinha aí, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai te ensinar a dolarizar tudo. E se quiser, por que não, ir morar lá? Porque aqui tá difícil, bicho. É isso aí. Como a gente acaba por aqui sempre o vídeo. Vai, Brasil!